O tema que eu escolhi para conversar é sobre intolerância. A intolerância hoje ela está muito presente na vida de todos nós e, por incrível que pareça, a todos os momentos. Na rua, na televisão, onde a gente vai, a gente vê coisas sobre intolerância. Então, antes da gente começar, eu trouxe aqui uma definição de intolerância. A intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Ou seja, as pessoas não respeitam as diferenças ou as opiniões dos outros. Então, a gente percebe que tudo está relacionado, a intolerância está muito relacionado com o pensamento de cada um. Porque muitas vezes a pessoa não fez nada para você e você simplesmente diz que não suporta aquela pessoa. Então, eu trouxe alguns exemplos que a intolerância ela é social, na área social, na área política e na área religiosa. Então, aqui eu estou trazendo alguns slides com algumas fotos. Por exemplo, essa é praticamente toda semana a gente vê na televisão o assunto relacionado a brigas no futebol. Seja dentro do estádio, seja fora do estádio. Eu trouxe mais algumas, afetando inclusive pessoas que nem estão lá no estádio, estão fora do estádio, estão simplesmente passando pela rua. Há torcedores chegando no estádio e o guarda armado para poder direcionar os torcedores. Brigas dentro do estádio, uma selvageria muito grande. E aqui, vamos esquecer, por favor, aqui as camisas de clube, não tem nada a ver o clube, aqui eu só peguei as fotos para ilustrar. Então, a gente está vendo aqui uma briga dentro do metrô, e que tenho certeza que lá dentro haviam passageiros que estavam querendo ir para suas casas ou para uma diversão e até, de repente, sofreram agressão em função dessa intolerância. Aqui a intolerância, principalmente para com os idosos. A gente tem visto muito, ultimamente, agressão contra idoso, até desrespeito muito grande contra o idoso. E é uma coisa interessante que eu vejo, porque, por exemplo, às vezes o idoso, você chega na casa de uma pessoa mais idosa e ela quer te contar alguma coisa, fica feliz de te contar ali um determinado fato que aconteceu na vida dela. E simplesmente vem alguém da casa e fala, pai, mãe, tio, vó, você já contou isso 200 vezes, deixa isso daí de lado, deixa a pessoa em paz. Mas a gente tem que entender o seguinte, chega uma certa idade da pessoa, que como ela não tem mais o vigor físico, o importante, o que é para essa pessoa? São as lembranças que ela tem, e as lembranças de coisas boas que ela fez. Então, se ela for contar pela milésima vez aquilo, deixa contar, porque aquilo é uma coisa que satisfaz, que deixa ela feliz, que mostra que ela fez alguma realização. E não simplesmente cortar a pessoa. A gente vê vários idosos, por exemplo, abandonados em asilos, abandonados em casas de repouso. Então, a intolerância também é muito grande com o idoso. Como, do outro lado, é grande também a intolerância com as crianças. A gente vê muito pai, muita mãe, que quando chega em casa, não dá um abraço no filho para dizer, filho, cheguei, filho, está tudo bem, como é que foi seu dia? 5 minutos, 10 minutos de atenção só. Às vezes prefere dar um brinquedo para o filho, dar alguma outra coisa, mas que o filho deixe sossegado. Então, essa intolerância é muito grande. O racismo, a gente percebe tão forte isso ainda. A gente está em 2017, já não deveria mais existir, né? Mas está presente todo dia, em todo lugar.
E voltando, principalmente no futebol, que a gente vê isso direto também no futebol. Eu pus a foto da Ku Klux Klan com a bandeira dos Estados Unidos, porque há uns 15, 20 dias atrás, teve uma manifestação lá de pessoas querendo manifestar a supremacia branca. Nós, em plenos dias de hoje, ter uma manifestação desse tipo é imperdoável, né? Então, o racismo, ele continua muito grande. A intolerância contra a opção sexual da pessoa também é forte, também é grande. E a intolerância religiosa, que ela, por incrível que pareça, ela está presente. Aqui eu trouxe uma ilustração de algumas pessoas quebrando estátuas da Igreja Católica. Vou deixar bem claro o seguinte: não é a religião que pediu para que as estátuas fossem quebradas, para que as imagens fossem destruídas. Isso são pessoas, porque a religião nunca pediu isso. Nunca pediu que uma religião fosse contra a outra. E eu vou mais longe. Eu acho que se a nossa juventude, principalmente, fizesse uma opção de ter uma espiritualidade dentro de si, seja católico, seja evangélico, seja espírita, eu tenho certeza que muita coisa mudaria nessa juventude também. Porque hoje a gente percebe assim, o jovem não tem espiritualidade, não tem nada de religião. Então a gente tem que respeitar sempre todas as religiões. E ultimamente, até pus também, esqueçam partidos políticos, tá? É uma coisa que antigamente o brasileiro, no dia de votar, era uma brincadeira, era quase que uma festa. Hoje, você já não pode expressar a tua opinião política, que você já é agredido verbalmente, você pode ser até agredido de outras maneiras. Mas, para que isso? Nós não temos que respeitar? Não é a opinião de cada um? Por que não respeitar? Aqui, inclusive, são algumas brigas de rua por causa de política. Vou repetir de novo, nada contra clube de futebol, nada contra política. Muito pelo contrário, é só para exemplificar isso. E, de repente, eu falei bastante de futebol, falei sobre brigas no estádio, e alguém pode falar assim, mas eu não sou torcedor, eu não ligo, eu não estou nem aí para essa parte futebolística. Então, se quiserem brigar lá, que briguem. Mas não é isso. Todos nós somos responsáveis porque temos filhos, temos sobrinhos, temos irmãos, temos netos, de repente, e a gente precisa orientar isso. Cada vez mais é uma responsabilidade nossa da orientação. E tudo isso acaba... aqui só uma ilustração também. Só porque ele é diferente ali, está todo mundo olhando meio feio para ele, né? Então, tudo isso, futebol, política, ele acaba se tornando paixões, né? E dentro da doutrina espírita, eu fui pesquisar sobre o que fala de paixão. Porque todo mundo vê a paixão como sendo aquela paixão de um homem e de uma mulher, que é maravilhoso, que é um negócio... Mas não, a paixão ela pode ser no futebol, ela pode ser na política, e a doutrina espírita traz uma definição muito importante sobre isso, que é na pergunta 908 do Livro dos Espíritos. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando é dominado e que é perigoso quando é ele quem domina. Reconhecei, então, uma paixão, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de poder governá-la, e tem como resultado
um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Ou seja, quando o fanatismo, a paixão toma conta de uma pessoa, acaba cegando ela de todas as maneiras e ela acaba cometendo atos que, pode ter certeza, futuramente ela vai se arrepender. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Isso está dentro da pergunta lá do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, vocês podem ver que lá os Espíritos já falavam. Toda vez que o lado animal toma conta do homem, ele acaba se perdendo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 23, estranha moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E aqui esse é do Evangelho, esse texto. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. E a gente vê isso até hoje, né? Porque a gente vê o Estado Islâmico aí atuando, matando inocente, tudo porque eles falam que é por Alá, pelo Deus deles ali, né? Aí tem essa pergunta lá, cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. A gente aprende isso, né? Dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, a violência é extremamente condenável, ela é extremamente repudiada. Só que o homem não percebe isso, né? E cada dia mais parece violento, né? E eu vou até citar um exemplo. Algumas vezes eu vou de trem para trabalhar, ou de trem, metrô. E eu tenho visto algumas situações até que me arrepiam, porque são brigas muito pesadas dentro do trem, das pessoas se pegando a tapa. E assim, ninguém consegue, de repente, separar, porque a briga é tão pesada que é ruim isso. Como eu vi outro dia uma coisa que me assustou. Duas senhoras entrando no trem, e não sei o que aconteceu, se uma empurrou a outra, se uma esbarrou na outra, mas os xingamentos foram tão grandes que, olha, que até eu me assustei, tá? Até eu fiquei envergonhado ali de tanto que eram os xingamentos. Elas só não partiram para a via de fato porque não tinha espaço dentro do trem, porque se tivesse espaço, elas tinham brigado lá dentro. Tá? Então, a gente percebe que a intolerância, que o lado animal, está entrando muito forte na vida das pessoas, diariamente. E, ainda continuando, disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Puxa vida, é tão lindo a gente ler isso, né? Amai o vosso próximo. E é tão fácil, né, a gente amar o nosso próximo, né? Mulher, esposa, marido, filhos. É tão gostoso, né, o sentido de amor. Por que não fazer isso com os inimigos? Aí alguém pode falar assim, mas eu vou amar meu inimigo? Você pode amar seu inimigo. Você pode orar pelo seu suposto inimigo. Não precisa necessariamente você odiar ele. Porque aonde está, vocês vão ver que até o final da nossa conversa, não existe inimigo. Inimigo nós criamos, a todo momento.
E isso a gente tem que perceber no dia a dia, todos nós. Fazei o bem ao que vos persigam, disse-lhes outro sim. Quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, ou seja, a responsabilidade é de cada um de nós, a cada dia. Mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram em instrumento próprio de lhe satisfazer as paixões, pertencente aos que desprezam estas palavras. Ou seja, está presente dentro de cada um. Não foi Jesus que pediu para que fosse lá e lutasse contra. Ao contrário, ele sempre pediu que respeitasse. Respeitar pensamentos e opiniões. Você pode não concordar, mas você pode respeitar. E é muito importante isso. Meu reino não é deste mundo. Que todo mundo acha que ser poderoso aqui é o que vale, né? Nós não temos que ser poderosos. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse é um capítulo muito interessante, se vocês puderem ler. Injúrias e violências. Também está no bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Ou seja, nós temos que sempre estar presentes com o coração cheio de amor. Eu sei que não é fácil para ninguém, nem para mim também é fácil, mas a gente tem que tentar, à medida do possível, fazer com que isso esteja presente, o amor, para que a gente não cometa atos de se perder. E muitas vezes a gente vai ver aqui, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Ou seja, quando você insultar uma pessoa, quando você tratar mal uma pessoa, às vezes é muito pior do que uma agressão. As duas são ruins, mas às vezes uma palavra machuca muito mais que um tapa. Não estou dizendo que com isso tem que dar um tapa, ao contrário, tá? Estou dizendo que machuca mais. E Jesus diz por essas máximas aí que a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência é uma lei. Paciência também que é uma coisa hoje que parece que ninguém entrou na fila, né? Na hora de reencarnar, todo mundo ficou distante da paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para seus semelhantes. Expressão descortês. Repetindo o problema das palavras. Às vezes, num momento de brava, a pessoa está brava, está em fúria, ela fala alguma coisa que depois ela vem se arrepender. E é difícil, às vezes, a pessoa esquecer isso para quem você falou. E se você cometeu isso, vá lá, peça desculpa. Vai lá, se reconcilia. Diz que foi um momento que você estava nervoso. Diz que foi um momento que você se perdeu ali por algum problema que você teve. E isso não é só com os familiares, é no dia a dia, no trabalho, na condução, no trânsito. Evidentemente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se
de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É uma outra coisa interessante, né? As pessoas sempre pensam que a caridade é aquilo que é feito do lado material, né? Seja através do dinheiro, seja através de uma doação, são importantes também, mas às vezes um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho é uma caridade muito maior que uma simples esmola. E a gente percebe muito hoje em dia que as pessoas não sorriem mais, né? Está difícil de você ver as pessoas sorrindo. Quem mora em prédio, às vezes, percebe isso, né? Entra no elevador, mal fala bom dia, boa tarde, e não dá um sorriso, né? Parece que todo mundo chupou limão antes de sair de casa, né? Então fica todo mundo meio azedo. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, e que entretém o ódio e a animosidade, e, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Caridade é a lei primeira de todo cristão. Caridade não se resume ao lado material. E aqui, agora, eu queria que cada um pensasse um pouquinho, eu vou passar mais algumas figuras, para pensar assim, onde estão... antes das figuras. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Ou seja, amar aos inimigos. Você não precisa conviver com ele, você não precisa contar os seus segredos para ele, mas você pode estar do lado dele, você pode conversar com ele, e você pode amar ele. Às vezes, aqueles que têm irmão, às vezes não brigam com o irmão, e logo em seguida se reconcilia. Por que a gente não pensar como Jesus pregou que somos todos irmãos? Por que não usar isso no nosso dia a dia? Se nós somos irmãos, por que não perdoamos? Aí fala um pouquinho sobre a vingança, que é uma outra coisa que a gente percebe, principalmente no futebol, né? Tem uma briga de torcida A contra a torcida B, aí passa um período, eles vão lá e marcam um encontro para brigar de novo, para ver essa diferença aí, quem se acerta. Então, é um texto sobre a vingança, dizendo o quanto é ruim. A vingança é um sentimento tanto mais funesto, quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. O ódio também. O ódio, quando ele fica enraizado dentro de uma pessoa, ele machuca, acho que mais a pessoa que está sentindo ódio, do que propriamente aquele que está sofrendo, né, o ódio. Porque aquele que tem lá dentro o ódio, ele está se corroendo também. E o duelo também, que é justamente... Eu peguei esses 3 itens, porque também no futebol isso está presente, né? A vingança quando uma torcida é agredida pela outra. O ódio que existe entre o torcedor pelo outro, mesmo sem conhecer, hein? Ele não se conhece, ele nunca viu, mas ele odeia. E o ódio também é um dos sentimentos mais selvagens que existe, né? E aí eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, só vocês pensarem, não precisam responder alto, não. O nosso inimigo está no trânsito? Ou está no vizinho, hein?
Será que o vizinho é tão chato que ele é nosso inimigo? Ele põe a música alto, ele fala alto e acaba se tornando nosso inimigo? Ou será que está no transporte, como eu falei lá, às vezes uma pessoa esbarra na outra, uma pessoa pisa no pé da outra e acaba saindo uma desavença tremenda? Ou ele está no trabalho, hein? Aquela pessoa que está sentada do nosso lado acaba sendo nosso inimigo. Por que não transformar ele num irmão também e os dois crescerem juntos profissionalmente? Será que está na família? Ou será que está no futebol? E vou repetir de novo, eu trouxe bastante coisa, principalmente do futebol, que é uma das coisas que está mais enraizada hoje, é a intolerância no futebol. Você não pode ter uma camisa diferente. Eu lembro até, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não, eu fui assistir uma partida no Morumbi, que teve uma rodada dupla. Foi Santos e Palmeiras na preliminar, e São Paulo e Corinthians no jogo de fundo. Tinha até uns garotos novos, tinha um tal de Rivelino, Ademir da Guia, então faz pouco tempo, não faz muito não. Tá. Eu era criança, tá? Eu era bem pequenininho, não era... E você via lá as famílias compartilhando, todo mundo junto, não tinha esse tipo de situação. Então, onde está o nosso inimigo, principalmente? Ele está no nosso pensamento. Nós é que criamos. E a gente cria por quê? Porque a gente dá a abertura para aqueles espíritos menos esclarecidos colocarem na nossa cabeça um monte de coisa contra aquele que a gente nem conhece, contra aquele que a gente nunca viu. E, de repente, contra aquele que a gente nunca vai ver, né? A gente acaba odiando a pessoa sem a gente nunca ter visto ela. A gente acaba odiando o semelhante sem nunca ter estado na presença dele, seja pela parte social, política ou religiosa. E está se tornando isso muito grave. Por isso que quando eu comecei a conversar com vocês, eu disse que, apesar de não gostar de futebol, apesar de não gostar de política, é importante que cada um possa estar orientando aqueles que estão do seu lado sobre isso. Porque a gente não tem inimigos. Os inimigos a gente cria no pensamento. E quando a gente dá abertura, os espíritos estão lá para conturbar os nossos pensamentos. São aqueles espíritos obsessores. Eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje é só sobre a intolerância. Então é só para que todos possam ter uma reflexão profunda sobre o fato de que nós somos irmãos perante a Deus. E que um dia as nossas boas ações vão estar presentes para o nosso crescimento espiritual. E é isso que é importante, é o nosso crescimento espiritual. Eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer mais uma vez a Tânia pelo convite, e dizer que, olha, a partir do momento que eu entrei na doutrina espírita, eu tive uma transformação muito grande, porque ela me ensinou tanto, e cada dia mais ela está me ensinando. Ok, gente? Obrigado pela atenção e boa noite.